aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és um leiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és um leiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preenche por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Tu és aquele que me sustenta, que me levanta, aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro.
suas mãos e cante. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ele quem te sustenta, quem te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare: sei, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, o Deus impossível que me faz prevalecer. O Deus impossível, clame a Ele. O Deus impossível, Levante suas mãos e diga ao Deus do impossível. o Deus impossível. Deus impossível, Vem em favor do teu povo. Deus O Deus impossível está aqui. Eu creio, Deus impossível. eu creio, eu creio, eu creio. Deus impossível, Se você crê, levante sua voz e clame. Deus impossível, Clame esse Deus. Oh, Labachuricão, Labachuricão, Labachuricão. Deus impossível,
mão, meu amado. Os pastores do Ministério Apacentar vão estar descendo, vão estar vindo para cá agora. Você acredita? Ouça, você crê que há poder de Deus na sua vida? Você acredita que, como diz esse texto, o poder de Deus opera na tua vida? Então levanta a sua mão. Eu não sei qual é o nome da sua impossibilidade. Eu não sei qual é o nome. Ouça isso. Jesus sentiu fome e a figueira só tinha folhas verdes. Deus odeia a hipocrisia. Ela aparentava algo que ela não estava sendo. Ela só tinha folhas. E Jesus diz: secas, e nunca mais nasça fruto de ti. Levante a sua mão. Você vai dizer para o seu currículo agora. Você vai falar para a sua geladeira. Você vai falar para a dívida. Você vai falar para o diagnóstico. Boa tarde, Shalom Adonai. A irmã Severina Ribeiro está conosco. A paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando e guardando cada um de nós. Amém? Estava tirando aqui a capa para ficar melhor o áudio. A irmã Severina, Deus continue abençoando você e sua família. Vamos continuar a leitura sobre os sermões, né? Sobre os sinais do fim dos tempos. Sobre os sinais que antecedem a chegada do anticristo, que antecedem a grande tribulação e que antecedem, que mostram que está próximo o arrebatamento, né? A volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Mateus, como eu escrevi aí, no capítulo 24, e os versículos do 29 ao 35. Amém? Bem, vamos fazer início à leitura, depois a gente faz a releitura e a gente vai comentar sobre cada ponto da leitura, amém? Conforme Deus nos revelar. Não vai ser escatologia, porque escatologia é muito profundo e nós vamos falar de linguagem mais simples para que todos nós entendamos o que Deus realmente quer dizer. Não trazemos aqui um estudo escatológico, porque aí iria ter que se aprofundar muito e muitas pessoas não iriam entender. Então nós estamos aqui para mostrar os sinais, somente, só isso, amém? Bem, a leitura diz o seguinte, Mateus capítulo 24, o versículo 29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte toque de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros, brotam as folhas, e sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Essa é a leitura de hoje, onde estamos mais diante, não mais dos sinais, mas agora de Jesus Cristo falando conosco sobre os sinais que estão acontecendo. Amém?
Nós não estamos falando mais de sinais. Os sinais nós lemos até ontem e comentamos até ontem. Hoje nós vamos falar do que Jesus Cristo diz sobre estes sinais. Amém? Então vamos fazer oração para que nós voltemos à releitura e façamos os comentários. Amém? Amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um dia. Estamos aqui nessa live, por podermos fazer mais uma vez a leitura, né? Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dê revelação, fale em nossos corações conforme Tu queres nos falar. Prepara nossos corações e nossas mentes para receber a Tua palavra e entendermos o que está acontecendo e o que Tu queres nos falar. Eu te peço tudo isso para Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, diz o seguinte. No versículo 29, diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O que é que nós vemos com isso? O que é que Jesus Cristo nos diz com isso aí? Estes sinais são os sinais que vêm de cima, porque os sinais de baixo a gente já leu, já comentou. Os sinais terrestres na linha horizontal, né, que é a geração que está vivendo hoje aqui, que vive nessa terra, que lá em 2 Timóteo, e certos comportamentos daqui, nosso, e da terra também, né, da geografia, da sistemática. Então, falando disso, sobre as tempestades, maremotos, terremotos, guerras, né, conflitos entre religiões, né, a disputa de poder, de dinheiro, de autoridade. Deus falando também sobre as pestilências, as doenças, né, essa pandemia, outras que já vieram. Deus estava falando tudo isso nos sinais. Tudo aquilo que a gente leu, que a gente comentou nas lives de sexta-feira até ontem, eram sinais horizontais, isto é, nesta superfície da terra. Eram sinais que Deus estava nos dando para que nós vêssemos aqui na terra, na linha horizontal, não precisássemos olhar para o céu. Não eram sinais nos céus, mas sim na terra. Agora Deus começa a mostrar os sinais que hão de vir nos céus. Muita gente profetizou aí, o irmão Roberto, chegando agora, Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava dizendo, irmão Roberto, o texto está aí, que de sexta-feira até ontem, nós estávamos falando nas lives sobre os sinais da chegada de Cristo, né, da chegada do anticristo e da grande tribulação. Nós estávamos falando dos sinais horizontais desta terra, que falavam da geração que estava aqui nesse tempo de hoje, nos últimos tempos, esse tipo de gente que tem hoje. E estávamos falando sobre terremotos, maremotos, guerras, disputa de poderes de nações, disputa de poderes e domínio de religiões, né? Estávamos falando sobre maremotos, tufões que têm acontecido aí, sobre epidemias, né, doenças. Então nós estávamos falando desses sinais na horizontal, nesta terra. Mas hoje Deus começou a falar e dar os sinais celestes que vai acontecer ainda. Esses não aconteceram ainda, né? O que aconteceu até agora foram os sinais terrestres, os sinais na linha horizontal. Agora Deus vai falar dos sinais na linha vertical, que é de baixo para cima ou de cima para baixo. Quais são os sinais da linha vertical nos céus? Os sinais nos céus que estamos vivendo os últimos dias, que estamos vivendo os momentos antecedentes ao anticristo, antecedentes à grande tribulação e que antecedem também o arrebatamento, a volta de Cristo. Então, no versículo 29 de Mateus 24, o primeiro sinal celeste, o primeiro sinal na linha vertical, diz o seguinte: depois desses sinais que nós lemos nas lives de sexta, sábado, segunda e terça, depois desses sinais que estão lá em 2 Timóteo capítulo 3 e Mateus 24, que vem até o 29, depois destes sinais, né? Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 29, depois desses sinais, aí Deus começa a dizer, olha, depois da aflição daqueles dias, desses sinais, o sol escurecerá, a lua, ainda falta o sol escurecer-se por completo. Não é esse negócio que acontece aí, que eu não sei mais nem o nome, eu esqueci. Mas não é. Que o pessoal bota um raio-x para olhar. Não é isso. Vai escurecer por total. O dia vai parecer noite mesmo. Você não vai saber a diferença de dia para noite. E isso, quando acontecer, será
um dos últimos sinais. Será um dos últimos. Começará pelo sol. O sol do dia escurecerá tanto que ele dará por escondido. Ele se aparentará como se não tivesse nascido neste dia. Será um dia totalmente escuro, sem nenhum raio de sol. Depois disso, virá a lua, e na noite você vai ver que a lua também não dará a sua luz. Por quê? Porque o homem não saberá mais o que é dia nem noite. Tudo será trevas na face da terra. Deus apagará as luzes que ele criou no arco celestial, que ele criou nos seus céus. É tanto que ele diz que as estrelas também. As estrelas cairão do céu. Essas estrelas cadentes que a gente vê hoje, nós vamos ver muito mais. Vai ser como chuva de luzes. Vai ser como esses enfeites natalinos que tem por aí. Exato, meu irmão Roberto, obrigado pela ajuda. Vai ser como a eclipse, né? Então, os sinais celestes, quando diz que o sol não terá luz, não será como o eclipse. Não será. Porque o eclipse você ainda vê luz aqui, você ainda vê uma claridade não tão apagada, né? Ofusca bem pouquinho. Mas este sinal dos céus, que o sol não escurecerá, ele está dizendo que vai ser escuro. O dia vai ser como a noite. E uma noite sem lua. E à noite a lua também não vai ter sua luz. Então dia e noite vão ser igual. Não vão ter luz. Não tem esse negócio, não, escondeu um pouquinho, não está fraquinho, mas tem. Não vai ter nada, nada, nada. Vai ser totalmente escuro, totalmente breu, totalmente trevas. E depois disso, nós veremos as estrelas caindo do céu, para que nenhum ponto de luz aconteça nos céus. Depois disso, está dizendo que as potências dos céus serão abaladas. Sabe o que quer dizer? Que depois disso tudo aí, virá o grande Rei da Glória. Por isso que tudo isso vai acontecer. Sol não terá luz, lua não terá luz, estrelas cairão, para que não tenha nenhum facho de luz nos céus. Para que quando veja um facho de luz, saibamos que é o Senhor chegando. Para que não confundamos, não, é uma estrela cadente. Para que não achemos que aquele foco de luz que vem, não, é o sol nascendo, a lua cheia. Não haverá luz nenhuma, que é para que o Senhor se apresente como única luz. Para que saibamos e não nos confundamos mais, que Ele está chegando. E sim, Ele está batendo a porta. E pelo seu poder e a sua glória, todos os firmamentos da terra dos céus serão abalados. O que há de potência, de poder nos céus, se dobrarão, serão tornados em nada, porque o grande Rei da Glória está voltando com todo o seu poder e sua glória. E aí sim, é a volta dele. E diz que, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Você está vendo que é necessário que o sol não dê mais luz, que a lua não dê mais luz e que não exista nenhuma estrela nos céus? Que é para que os homens incrédulos, de coração duro, igual a nós, quando olharmos, não dissermos assim, não, é uma estrela cadente que vem descendo. Ah, é um meteoro que vem, é um planeta caindo. Ah, é a luz do sol ou a luz da lua. Para que quando ele venha, nós saibamos, não tenhamos dúvida nenhuma, e com toda a convicção, quando aquela luz aparecer, tremenda, radiante, nós dizermos, é o Senhor que volta. É o Senhor chegando para buscar os seus. Deus virá de uma forma inconfundível. E diz o seguinte, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Neste momento, como não vai ter sol, como não vai ter lua, como não vai ter estrelas, que o Senhor aparecer com seu poder e sua glória radiante, que todos nós vermos e agora as dúvidas que tínhamos, que haveria realmente o arrebatamento, as dúvidas que tínhamos, que realmente Jesus ia voltar, que essa história da Bíblia era verdadeira, quando nós vemos tudo isso acontecendo, nós vamos cair na real e dizermos, de fato, a Bíblia não mente. De fato, existe o Rei da Glória e ele está voltando para buscar. E aí, por isso que diz que todas as tribos, quer dizer, todas as nações, vão começar a se lamentar e dizer, por que eu não acreditei no que pregavam por aí? Por que é que eu não li a Bíblia? Por que é que eu não dei ouvido àquele rebanho de loucos?
Por que é que eu não acreditei em uma coisa tão nítida e notória? Por que é que eu fechei, endureci meu coração? E as pessoas começaram a se lamentar. As pessoas quem? Estas que não quiseram saber da palavra de Deus. Estas que não quiseram acreditar na palavra de Deus. Estas que tinham a palavra de Deus como um livro qualquer. Estas que tinham as profecias como uma história fabulosa, fictícia. Essas que tinham a Bíblia Sagrada como se fosse uma historiazinha de Hollywood, criada por qualquer pessoa, como se fosse uma história de novela criada por qualquer autor. Boa tarde, minha irmã Severina. Deus continue abençoando você e sua família. A paz do Senhor. E é nessa hora que nós vamos ver o Senhor voltando. E aqueles que estiverem preparados, que acreditaram na Bíblia, que lutaram todos os dias contra nós mesmos, não é contra os outros, contra nós mesmos, seremos arrebatados. Mas aquelas pessoas que tomaram a palavra de Deus como uma história fictícia, como um livro qualquer, sem credibilidade e sem valor, essas pessoas começarão a chorar, a se lamentar, começarão a clamar por misericórdia, por compaixão. E diz assim: e verão o Filho do Homem vir em seu poder e sua glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, com forte clamor de trombeta. Como diz assim no versículo 31, ele enviará os seus anjos, está dizendo que ele irá descer do céu, nós o veremos, porém ele não tocará esta terra, porque esta terra está contaminada de pecado. Esta terra não merece o tocar dos pés do Senhor Jesus. O que vai acontecer? Quando ele chegar a uma certa altura dos céus, ele vai mandar os anjos que vêm com ele. E esses anjos irão aos 4 cantos da terra buscar os seus escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São todos aqueles que acreditaram na palavra de Deus. São todos aqueles que acreditaram em cada palavra que está escrito na Bíblia. São aqueles que lutaram todos os dias para agradar a Deus. Mesmo que não tenha agradado, mas lutaram. Sabe como é isso aqui? Vou abrir um parêntese. É como aquela parábola de Jesus que diz: certo homem tinha 2 filhos. E ele chamou para um e disse: olha, filho, vá ali e faça tal serviço. E ele disse: sim, senhor, pai, eu vou. E ele foi e chamou outro filho e disse: filho, vá ali e faça tal serviço. E ele disse: vou nada. Mas tempos depois, vou sim, pai. Mas aquele disse: vou nada. Este sim foi e fez. Fecha o parênteses. O que quer dizer essa parábola aqui? Quer dizer o seguinte, que quem vai ser arrebatado não são as pessoas que aparentemente mostram agradar a Deus, mas sim aquelas pessoas que se esforçaram, que negaram todo dia dizendo: eu não consigo servir a Deus, eu não sirvo a Deus, mas eu luto, eu tento, eu me mato, eu me sacrifico, eu me esperneio, eu peço perdão a Deus, eu tento fazer o melhor, eu tento me moldar. Olha a diferença. Ele não disse vou, ele não disse eu faço, eu sou perfeito, eu sou santo, eu mereço a salvação. Ele não disse. Ele disse: eu não vou ao Pai. Isto é, Pai, eu tento, mas não consigo. Eu não consigo desobedecer, eu vou. Entendeu? Ele está dizendo: eu não consigo, eu não quero, mas eu faço, infelizmente, o pecado está em mim, como diz Paulo. Jesus Cristo vem buscar essas pessoas. Não são essas pessoas que se acham, que fingem ser, mas são as pessoas que lutam para ser. As pessoas que lutam para adquirir a santidade, que lutam para agradar a Deus, que lutam para ver o sorriso de Deus, que lutam para ver os olhos brilharem de Deus, de alegria. E é exatamente isso aí. A palavra de Deus na leitura 31 diz: e ele enviará seus anjos com rigor de forte trombeta. As trombetas quando tocarem, quando o Senhor Jesus descer até o céu, até aqui há uma parte da altura que todos nós vamos ver, todas as tribos do mundo, todas as nações do mundo vão ver, o que acontecerá? Os anjos darão um toque de trombeta. Quem entende da palavra de Deus sabe o que é o toque de trombeta. O toque de trombeta pode ser advertência, pode ser preparação, isto é, estejam preparados. O toque de trombeta é hora da reunião, é hora de acolher, de recolher os seus.
Por isso nós precisamos entender o que Deus nos fala. Nós precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias, independente de ter alguém ou não ensinando, mas nós buscarmos com Deus revelação da sua palavra. Se eu estivesse aqui pregando escatologia, vocês nenhum iriam entender, porque é uma coisa muito complexa. Por isso que eu trago mais revelações aqui. Eu não trago teologia nem escatologia. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui revelação em linguagem clara, porque Jesus falava em linguagem clara. Ele falava da videira, ele falava do agricultor, ele falava do trigo, ele falava da palha, ele falava do pão, ele falava do peixe, ele falava a linguagem que todos entendessem, para que ninguém se pervertesse por não entendimento da sua palavra. Ele não tentava falar com eloquência para se aparecer, mas ele falava de maneira mais rasteira possível para chegar a um nível de entendimento geral. É por isso que eu trago uma linguagem aqui bem rasteira. É por isso que eu trago aqui uma revelação, numa linguagem bem comum, para que todos nós entendamos e saibamos que Deus está falando conosco, o que Deus está nos advertindo. Meu irmão, o pastor Ramalho Neto, um abraço, um beijo no coração, meu irmão. Deus continue abençoando você, sua família e seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus está falando aqui conosco é numa linguagem simples. Ele está dizendo o seguinte: vocês já estão vendo as gerações que tem hoje, vocês estão vendo a pestilência, vocês estão vendo as tempestades maremotas, vocês estão vendo guerras, vocês estão vendo ameaças de guerra, vocês estão vendo guerra de poder eclesiástico, um querendo ser maior do que o outro, mais santo que o outro, ter mais dinheiro que o outro. Vocês estão vendo tudo isso acontecer. Então, olha só, Deus está dizendo o seguinte: depois disso tudo, desses sinais horizontais na terra, vai vir o sinal vertical. Isto é, vocês vão começar a ver daqui a pouco, sabe o quê? O céu. Por quê? Porque o sol não dará mais luz, a lua não dará mais luz, as estrelas se apagarão, cairão dos céus, para que quando você olhe para o céu, em toda a escuridão do breu do mundo, das trevas, você veja aquela luz, aquela luz resplandecente, e de lá se aproximando cada vez mais, e você não tenha nenhuma sombra de dúvida de dizer: é o Senhor que está vindo me buscar. E com seu poder e sua grande glória virá clareando todo lugar celestial e toda a terra. E todos nós o veremos com nossos olhos, todas as nações da terra o verão com seus olhos. Assim, quando ele chegar a uma certa altura, ele mandará seus anjos buscar nos quatro cantos da terra os seus escolhidos. E quando diz nos quatro cantos da terra, meu irmão, vou abrir um parênteses aqui e falar. Sabe o que é os quatro cantos da terra? Vai estar lá no candomblé, vai estar lá na igreja católica, vai estar lá no satanismo, vai estar lá na Assembleia de Deus, vai estar na presbiteriana, vai estar na congregacional, vai estar na Deus é Amor, vai estar em todas as denominações pessoas salvas. Não estou dizendo que todos vão estar salvos, isso não é universalidade, mas eu vou dizer que em todos os lugares vai ter pessoas salvas e perdidas. E aí é por isso que ele vai mandar os anjos nos quatro cantos da terra, para que ele colha e não fique um dos que o aceitaram, dos que se arrependeram, dos que o buscaram, dos que se mataram, se sacrificaram para agradá-lo. E no versículo 32 diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Olha só Deus dizendo a mim e a você, dizendo: olha, para vocês saber, olhem a parábola da figueira. Ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele está dizendo o seguinte: vocês não sabem quando está chegando o verão, a estação de verão? Vocês conhecem pelas plantas. Então, por esses sinais, vocês conhecendo a Bíblia, se conhecer a palavra de Deus, vocês vão saber que o tempo está chegando. Assim como vocês olham para as plantas e sabem quando chega o inverno, quando chega o outono, que quando chega o verão, vocês da mesma forma deveriam saber os sinais dos últimos dias. E aqueles que não sabem são nécios, são negligentes. Qual é o agricultor que está olhando na terra lá e quando olha para uma planta lá não sabe se o verão está chegando, não sabe que é o outono que está chegando? Quem é este? Então não é um agricultor. Então qual é o cristão? Qual é a pessoa que conhece, que estuda a Bíblia, que busca intimidade com Deus, que não sabe que esses sinais que estão acontecendo não é os sinais dos últimos dias? Por isso que Deus está dizendo: aprendei o sinal da figueira. Faça analogia. Se você conhece aquela coisa, está conhecendo esses sinais. Você não está em dúvida de nada que são os últimos dias.
E ele diz o seguinte, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Está dizendo, olha só, o que eu falei agora há pouco, vou refalar de novo. Deus está dizendo, do jeito que vocês conhecem as estações chegando pelas plantas, por estes sinais que estão acontecendo, vocês também sabem muito bem que são os sinais dos últimos dias, que são os sinais que antecedem a chegada do anticristo, que são os sinais que antecedem a grande tribulação, que são os sinais que antecedem a chegada com grande glória e poder do Rei da Glória, Jesus Cristo, para buscar os seus. Olha que coisa fácil de entender, meu irmão. Não precisa ser PhD em teologia, não precisa ter formação em escatologia, aí aprofundado, doutorado, mestrado em teologia. Não precisa. Só precisa aprender e saber quando é que chega o verão, quando é que chega o outono, quando é que chega o inverno, quando é que chega a primavera. E você vai saber que esses sinais, se você conhecer a Bíblia, ele está dizendo o seguinte. Se você é agricultor, conhece de plantas. Se você é cristão, deve conhecer da Bíblia. E conhecendo da Bíblia, você vai saber que esses sinais que estão aí é verdadeiro. E são os sinais dos últimos dias. Acabou-se. É nítido e notório, inconfundível, incontestável. E está dizendo mais, olha. Vão saber que ele está à porta, meu irmão. Sabe o que é a porta? Ele não está vindo, não. Ele já está. Está entendendo? Ele está à porta. Ele já está aqui. Falta muito pouco para ele bater. Versículo 34. Diz o seguinte. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha, meus irmãos. Este século 2021, o século 21, não é 2021 não, o século 21 não passará. O século 21 não passará sem que todos estes sinais aconteçam. O templo de Jerusalém está com todas as pedras prontas. Os judeus ortodoxos, os judeus cristãos, todos os judeus israelitas estão convocando todos os judeus e israelitas para que se apresentem, para que tragam seus documentos, para que comecem a estudar, a investigar a genealogia de cada um para saber quem é da tribo de Levi. Para que saibam quem são os sacerdotes e os levitas. Para começar a separar os sacerdotes e levitas, para que se comecem os sacrifícios e adoração a Deus no templo. Está próximo, meu irmão. Todos poderão ser salvos, porque Deus deu seu Filho amado para salvar todos. A única coisa que precisa é nós nos arrependermos. Olha que coisa simples. Nem depende de Deus, depende de nós. Nós dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero transformar. Eu quero mudar-me. Ajuda-me, Senhor. Simples. Senhor, eu quero deixar de me agradar, eu quero começar a te agradar. Ajuda-me, Senhor. Senhor, eu quero deixar de ser meu amigo e amigo do mundo, eu quero ser teu amigo. Ajuda-me, Senhor. É simples adquirir a salvação. É simples ser recolhido pelos anjos de Deus neste dia. Simples. Só depende único e exclusivamente de nós. Mais ninguém. Olha como Deus é maravilhoso. Colocou em nossas mãos esse poder. Então é isso. Não depende de outra pessoa, depende de nós. Seja você o que for, esteja fazendo o que tiver. Deus está dando oportunidade com esses sinais que estão acontecendo. Porque quando vir os dos céus, não vai dar mais tempo não. Os primeiros sinais da terra que estão acontecendo, está dando tempo. Para nós refletirmos e nos arrependermos. Mas quando chegar os sinais dos céus, será repentino, viu? Será como um raio que cruza de leste a oeste. Então continuemos a leitura e diz o seguinte. Jesus Cristo diz no 34 que essa geração não passará. Ele está dizendo o seguinte. Vai ser nesse século. Porque uma geração dura 100 anos. Vai ser neste século tudo isso acontecer. E diz o seguinte. No versículo 35 para encerrar. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Está dizendo a mim e a você. Você pode acreditar.
Não tenha sombra de dúvidas que isso vai acontecer. Os firmamentos do céu podem ser abalados. A estrutura do céu pode ser transformada. A terra pode ser destruída, mas a minha palavra permanece e se completa tudo. Sabe o que é que Deus quer dizer a mim e a você hoje? Que essa heresia de dizer Jesus volta a qualquer momento é lorota, é heresia. Porque você está dizendo aqui que céus e terra passarão e minhas palavras jamais passarão. Sabe o que ele está dizendo? Que todas as profecias têm que ser cumpridas, todos os sinais têm que acontecer. Nada pode faltar. Nada pode faltar. Ah, Jesus volta a qualquer momento. Só se for em teu focinho, o Jesus da tua casa, o Jesus que mora aqui, que é filho de Dona Maria Borrega aqui. Tem um Jesus, filho dela. Só se for esse. Porque a qualquer momento ele pode voltar, que ele viaja com saco. Agora Jesus Cristo, o soberano e poderoso, ele não volta a qualquer momento. Porque senão a Bíblia torna falha e mentirosa. E é por isso que ele diz aqui, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passa. As escrituras têm que ser cumpridas. As profecias têm que acontecerem. Ah, o templo tem que ser construído. O anticristo tem que entrar. O falso profeta tem que entrar. Tem que ter sacrifício e adoração lá dentro. Tem que ter as testemunhas que morrem na frente. Tem que ressuscitar as testemunhas. Olha o quanto falta. Parece muito. Mas o máximo que falta é construir o templo. Aconteceu a construção do templo, lascou-se. Um é ligado ao outro. Porque construindo o templo, o anticristo entra, o falso profeta entra. Construindo o templo, vai ter a praça de frente, os dois profetas vão ser assassinados de frente. Então, só falta o templo. E está prévio, já estão convocando. Eu acho que é desde 2002, parece. Desde 2010, uma coisa assim que eles estão convocando. E olha só. Que nós creamos ou não, vai acontecer. Que nós mudemos ou não, vai acontecer. Que nós queiramos ou não, vai acontecer. Não é a doutrina da minha igreja que vai dizer que ele volta a qualquer momento, que ele volta, que ele não é meu, eu não sou o senhor dele, eu não mando nele nada. Não é eu pregar e dizer que é assim que vai ser assim. O que está dizendo aqui é o que diz na Bíblia. O que eu falo é o que está na Bíblia. Eu jamais pregaria para ninguém dizendo que Jesus volta a qualquer momento ou que ninguém toca no ungido de Deus. Porque se eu disser isso aí, eu estou blasfemando contra Jesus Cristo. Se eu disser que ele volta a qualquer momento, eu estou blasfemando contra a Bíblia. Se eu disser que ninguém toca no ungido de Deus, eu estou blasfemando contra Jesus Cristo. Tem duas direções. Quando eu digo que Jesus volta a qualquer momento, eu estou blasfemando contra a palavra. Por quê? A palavra diz que ela tem que ser cumprida, todas as profecias. Então eu estou dizendo que ela não merece confiança. Não é de credibilidade. E quando eu digo que ninguém toca no ungido de Deus, eu estou dizendo que Jesus Cristo não é ungido de Deus. Porque o que fizeram com aquele homem, meu amigo, se ele não for ungido de Deus, mas quem diz isso está dizendo que ele não é. É por isso que eu e você, ungidos, escolhidos de Deus, temos que ser pisados, humilhados, levados como ovelhas no matadouro, levados às prisões, açoitados, perseguidos, humilhados, jogados no calabouço, passado fome, rejeitados, excluídos. Tem que ser. Foi o caminho de Jesus que traçou, foi esse, não foi outro. Se traçaram outro caminho de Jesus, não foi Jesus que traçou, são os homens que estão traçando. E é por isso que devemos estar atentos às Escrituras. É por isso que devemos conhecer a parábola da figueira. Isto é, quem é a figueira? Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, ele diz, eu sou a figueira. Por isso nós devemos estar ligados na figueira, para darmos frutos. É por isso que ele diz o seguinte, olha, vocês devem conhecer a parábola da figueira. Sabe o que é que ele está dizendo? Devem conhecer a palavra de Deus. Porque vocês conhecendo a palavra de Deus, estão conhecendo esses sinais, tudo isso, estão sabendo o que está acontecendo já. Vocês não vão ver a televisão, os repórteres, os cientistas dizendo, não, isso é normal, é por causa da situação climática. Vocês não vão acreditar nisso. Vocês vão ver que tudo está intenso. Está muito mais do que acontecia antes. Muito mais forte, muito maior. Então a gente tem que ter cuidado. Quem conhece a palavra de Deus sabe o que eu estou falando e sabe que é verdade. E é por isso que eu prego numa linguagem rasteira. Meus irmãos, eu vou terminar agora porque me avisaram aqui que a aula hoje começa mais cedo aqui. Que aqui é a aula da palavra de Deus, de meio-dia, e depois de 1 hora é outra aula, né, de conhecimentos científicos.
Mas eu quero agradecer a presença de cada um que esteve conosco. Quero agradecer a irmã Severina Ribeiro. Deus continue te abençoando, minha filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Realizando esse projeto dele na tua vida, suprindo tuas necessidades. O irmão Roberto, Deus continue restaurando tua saúde, trabalhando na tua vida e dando muita sabedoria e discernimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao pastor Ramalho Neto, Deus continue abençoando tua vida, tua família, teu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de todos na companhia. Se vocês gostaram, compartilhem para que as pessoas vão aprendendo e vão vendo o que está acontecendo, para que as pessoas não se percam por causa de engano por aí, de ensinos equivocados. Então, eu quero agradecer a cada um. Quero agradecer a Deus por ter dado a palavra mais uma vez, pela revelação da palavra, por estar nos usando para ensinar e para aprendermos ao mesmo tempo com o Senhor, porque aqui ninguém é maior do que ninguém. Nós somos aqui servos, aprendizes do Senhor. Estamos aqui lutando pela mesma causa, pelo mesmo inimigo. Eu contra mim e vocês contra vocês mesmos. Um contra nós mesmos. Ninguém aqui está lutando para exterminar ou apontar alguém. Nós estamos lutando para exterminar e apontar nós mesmos. Nossos desejos, nossas inclinações, para fortalecermos das nossas fraquezas, para vencermos essa batalha e morrermos guardando a fé. Amém? Então eu vou orar por cada um de nós. Amado Deus, Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço mais uma vez pela palavra de hoje, pelos sinais de hoje, porque a palavra de hoje trouxe os sinais do céu. Então isso quer dizer que os sinais da terra já estão todos por aí e os sinais do céu, Senhor, faltam acontecer. Isto é muito pouco, porque logo dos sinais dos céus, tu vem também em seguida com o teu poder e tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a cada ser deste mundo a converter-se, a arrepender-se, a buscar-te, a conhecer a tua palavra, a se arrepender, Senhor, a se quebrantar. Oh, Senhor, a se humilhar diante de ti, a se render a ti. Fortalece-nos nossas fraquezas. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um. Continua abençoando eles, restaurando saúde, suprindo as necessidades, realizando os sonhos e projetos teus na vida de cada um. Eu te peço tudo isso, Senhor, em nome do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta de meio-dia. Um beijo no coração e até mais.